Olá, gente. Sejam todas bem-vindas a mais uma aula nossa. Peço desculpas de estar postando essa aula uma semana atrasada. Justamente, enfim, eu gravei a aula. Isso que é o mais engraçado. Eu cheguei a gravar uma aula de uma hora, falando. E meu microfone estava quebrado, aparentemente, ou não estava funcionando. Eu ficou uma hora de vídeo sem som. E durante a semana eu fiquei de arrumar isso, consegui arrumar e agora no final de semana arranjei um tempo para poder gravar essa aula e poder encaminhar para vocês e fazer a postagem normal. Então semana que vem a gente vai ter aula de novo, eu vou estar postando hoje, dia 24/10 mesmo. Tô gravando dia 24/10, postando dia 24/10. A aula que era para ser semana passada sobre a escola de Frankfurt. Como eu comentei com vocês, a gente vai fazer uma virada paradigmática, né? A gente tá saindo dos famosos clássicozinhos da sociologia, os três porquinhos, os três sociólogos, para a gente analisar uma virada paradigmática e um pouco mais contemporânea nossa, né? Não tão contemporânea, mas bem mais próximo da contemporaneidade. Na descrição da aula, no drive do cursinho, eu deixei para vocês alguns materiais. Tentei dar uma variada de novo. Coloquei um artigo, coloquei um livro e dois videozinhos de uma drag muito conhecida, que é a Rita Von Hunt. São videozinhos incríveis, maravilhosos, por sinal, e são super necessários pra gente ter esse debate. Então, eu recomendo vocês assistirem os vídeos para adentrarem um pouco mais profundo nos tópicos dessa aula. Então, bora que bora. Escola de Frankfurt. Vamos começar entendendo o contexto histórico que ela tá. Bom, eu vou falar assim para vocês. Nossa, ela começou pós-República de Weimar. Ela entrou no período entre guerras, foi para a Segunda Guerra e pegou um período pós-Segunda Guerra. O que eu vou estar falando para vocês? Eu vou estar falando de praticamente todo o século XX. A escola de Frankfurt, como vocês estão percebendo, ela não se resume a um pensador em específico, mas assim a um conjunto de vários autores que estão embutidos, colocados dentro desse contexto histórico. Ou seja, a gente vai estar vivendo nesse período a Primeira Guerra Mundial e após Primeira Guerra Mundial, condenação da Alemanha e a formulação e a constituição da República de Weimar. Dentro da República de Weimar, até a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazifascismo, a gente vai ter o período entre guerras. Dentro do período entre guerras, a gente vai ter a ascensão do nazifascismo, a ascensão do stalinismo e crise de 29. Ou seja, a gente vai estar vendo a ascensão de dois regimes totalitários, um de direita e outro de esquerda, e a gente vai ter uma das maiores e primeira crise mundial da economia capitalista. E o primeiro desgaste, o primeiro grande desgaste que o capitalismo sofreu, que foi a crise de 29, uma superprodução para um subconsumo. Ou seja, a gente está vendo vários problemas acontecendo, tanto na esfera política quanto na esfera econômica. Deixa eu pegar meu celular para deixar o horário perto para não acabar passando muito, mas é isso. Quando a gente está olhando o contexto do século XX, o Eric Hobsbawm vai falar sobre a era dos extremos. Por quê? Porque a gente está vendo a ascensão de vários problemas políticos, problemas econômicos, situações políticas, situações econômicas elevadas ao extremo. Ou seja, um grande crescimento de conjunturas no seu grau máximo. E aqui é um significado disso, é a Segunda Guerra Mundial, que é um reflexo da crise de 29, um reflexo da Primeira Guerra Mundial e da República de Weimar, que foi a condenação da Alemanha, reflexos anteriores muito grandes, que culminaram na ascensão de dois regimes extremamente totalitários na Europa, no,
no continente asiático, aí com a grande ascensão dos Estados Unidos. Então, é um momento muito diversificado que tem várias conjunturas econômicas que esses sociólogos que a gente vai estar analisando agora vão fazer essa análise. E quem são esses sociólogos que a gente vai estar analisando agora? Como eu disse para vocês, a escola de Frankfurt é um pensamento, é uma escola de pensamento. Não são sociólogos que falavam a mesma coisa necessariamente, mas a gente consegue agrupar eles, formar esse conjunto pela proximidade de pensamento e até mesmo pela conjuntura sócio-histórica que eles estão vivendo, né? Então é um conjunto de vários atores e é dividido em várias gerações. Ou seja, a gente vai ver escola de Frankfurt primeira geração, segunda geração, terceira geração. Eu não vou focar tanto nessa divisão de gerações, porque eu acho que o intuito aqui é a gente mais poder adentrar nas principais ideias da escola de Frankfurt. Mas a gente pode conversar mais para frente sobre essas gerações. Eu acho que quando a gente for falar de conceito de democracia, a gente vai acabar entrando bastante na terceira geração, que a gente vai ver Habermas. Então, é muito interessante a gente poder ver vários pensadores, mas eu não vou focar nas gerações. Vocês não devem ter chegado ainda com a Luísa no Nietzsche, que o Nietzsche provavelmente é um pouco mais para frente. Mas, para dar um panorama geral, o Nietzsche é um pensador que ele analisou todo o processo de racionalização da sociedade, processo de essa razão altamente qualificada, altamente presente, altamente influente, e como essa razão adentrou dentro da sociedade e influenciou a sociedade. E o Nietzsche tem um viés de análise, o chamado niilismo, que ele não tem tanta perspectiva positiva para o futuro que vem acontecer. Justamente por esses acontecimentos que eu estou falando para vocês, né? O nazifascismo, o stalinismo, crise de 29, vários regimes totalitários que chegaram ao auge da razão científica para justificar o seu pensamento, a sua ideia. E por isso que os sociólogos que a gente vai conversar hoje, que são principalmente esses quatro, mas principalmente esses dois primeiros, bebem muito do Nietzsche nesse viés e nesse caráter de análise. Bom, intelectuais de poltrona. Vamos analisar uma coisa. Eu lembro de ter conversado com vocês sobre o Weber, sobre o Marx, que eles estavam presentes na vida política, nos acontecimentos da sociedade, nos acontecimentos da história da sociedade que eles estavam inseridos, de conjuntura. E quando isso estava acontecendo, Marx estava fazendo panfletagem em porta de fábrica, estava fazendo movimento sindical, estava construindo internacionais ou, como posso dizer, incentivando internacionais a acontecerem no futuro. Ele estava com aquele negócio que a gente chamou de praxis, lembra? Que estava muito atuante na conjuntura econômica da vida política e material dele. Weber, lembra que a gente conversou que o Weber estava na Constituição da República de Weimar, ele estava escrevendo na Constituinte a República de Weimar, ele estava presente naquele processo político muito grande. A vida política do Weber é muito interessante. Então eles estavam presentes na prática da sociedade, diferentemente da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt é chamada de intelectuais de poltrona, justamente por eles serem... a escola de Frankfurt foi um departamento da Universidade de Frankfurt que se debruçou por esse estilo de análise, essa forma de análise da sociedade dentro do ambiente acadêmico. Ou seja, intelectuais de poltronas quer dizer que eles focam no ambiente acadêmico e se debruçam dentro das universidades para fazer a análise externa da sociedade. Eles não estão na prática da sociedade, eles não estão na vivência da conjuntura da sociedade. E
por que eu estou falando isso? Porque no próximo slide a gente vai ver mais que a gente vai dar uma analisada sobre o que tem de marxismo nisso, o que não tem de marxismo nessa escola de Frankfurt. Então, os principais sociólogos, esse primeiro aqui, esse senhorzinho, é o Theodor Adorno. Ele é um dos grandes sociólogos dessa época e da escola de Frankfurt, e posso colocar ele entre os mais conhecidos junto com Max Horkheimer. Max Horkheimer é um grande sociólogo, tanto é que o Adorno e o Horkheimer fizeram um livro juntos, que é um dos livros que a gente vai ver hoje. Eles com certeza são os mais conhecidos e muito interessante fazer uma leitura sobre eles. Herbert Marcuse é esse carinha aqui, esse senhorzinho aqui. Ele também é muito conhecido, não tanto quanto os dois, eu acho que o Horkheimer e o Adorno são os mais conhecidos mesmo. E também tem esse outro aqui, com esse bigode, que é o Walter Benjamin, também muito conhecido principalmente para fazer análise cultural de arte, análise da influência da razão e do processo da razão dentro do ambiente artístico. Então, Walter Benjamin também é muito famoso, muito conhecido, e a gente vai fazer uma análisezinha rápida sobre ele também. Bom, como eu disse para vocês, a escola de Frankfurt, muitos da análise da escola de Frankfurt é uma chamada de uma corrente marxista. A gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala isso, e aqui eu pretendo não colocar o meu juízo de valor, justamente por falar. Existem pessoas que reconhecem a proximidade muito grande com uma corrente marxista da escola de Frankfurt, e existem pessoas que criticam a ideia que a escola de Frankfurt faça parte de uma corrente marxista, porque ela se distanciou da corrente marxista. E eu vou querer tentar dividir isso, o porquê. Para aproximar a corrente marxista da escola de Frankfurt, a gente vai ver que a análise dos sociólogos da escola de Frankfurt também é pautada numa análise dialética e materialista dos acontecimentos da história e da sociedade. Ou seja, então a gente aproxima um pouco por justamente a gente compreender, a gente já viu o que é a análise dialética e materialista da sociedade na aula de Marx, então eles se aproximam do marxismo nesse sentido. Eles são chamados de materialismo interdisciplinar. Por quê? Com a ascensão de várias disciplinas, ciências e formas de pensamento, a escola de Frankfurt tenta coagular consigo várias formas de pensar, várias interpretações sociais, psicológicas, econômicas. Então é chamada de um materialismo disciplinar. Novamente, materialismo a gente aproxima do marxismo. Mas o disciplinar ele dá uma afastada, porque lembra que a gente conversou? O Marx ele vai estar analisando a economia política. A gente vai estar falando sobre economia política. Aqui é um pouco mais de interdisciplinar, é um pouco mais várias matérias em conjunto. A escola de Frankfurt também vai fazer uma crítica à modernidade. Também vai estar olhando com olhares críticos para essa modernidade, para a ascensão do capitalismo, para a ascensão burguesa, a forma de construção da razão, a forma de construção dessa técnica dentro das nossas vivências. Então, ela também faz uma crítica à modernidade, como o marxismo faz. Porém, eles divergem um pouco em alguns pontos. E é esses pontos aqui que eu quero tratar com vocês. E esses pontos vão afastar um pouco do marxismo. Os sociólogos da escola de Frankfurt não são socialistas. E aí é que está um ponto importante. Lembra que eu falei do Nietzsche? Lembra que eu falei que eles não têm uma perspectiva boa de futuro, eles não veem que o futuro está com algo otimista, diferentemente dos socialistas. Por mais que exista esse desencantamento do mundo capitalista por meio do socialismo, os socialistas não desanimam e não desacreditam que o futuro vai ser promissor para uma revolução socialista, para a gente alcançar a emancipação de classe, para a gente alcançar a quebra e a desformulação das explorações de classe. Então, eles não são socialistas porque eles não têm essa perspectiva positiva de futuro. Outra coisa importante também
eles têm uma descrença da emancipação de classe. Eles veem que a exploração no sistema capitalista da época deles chegou num auge tão racional, tão técnico, tão bem formulado, tão bem coordenado, que eles desacreditam que seja capaz acontecer a emancipação de classe, a emancipação da classe trabalhadora, justamente por esse viés meio nihilista que o Nietzsche traz. Eles têm uma descrença no socialismo real. Vamos lembrar que eles estão vivendo no período que tem a ascensão do stalinismo. A ascensão do stalinismo, para a análise desses sociólogos, é uma descrença do socialismo real, é uma descrença da possibilidade de o socialismo vai dar certo, porque eles estão falando assim, olha o que está acontecendo na União Soviética, olha a burocratização, olha o aparelhamento do Estado, e como isso se dá, esse aparelhamento do Estado. Então eles têm uma descrença no socialismo real. Como eu falei para vocês, intelectuais de poltrona, e esse é o último ponto que eu queria tratar, distante da praxis. Quando você está falando sobre intelectuais de poltrona, você necessariamente está falando de quem está sentadinho na sua cadeira, analisando o mundo por meio da sua teoria, por meio da sua faculdade, da sua universidade. Eles não estão na prática, eles não estão na vivência do dia a dia, eles não estão convivendo com as classes, convivendo com os grupos subordinados. Eles estão analisando o acontecimento da sociedade dentro de um universo acadêmico. Por isso eles estão distantes da praxis e por isso eles são chamados de acadêmicos de poltrona, intelectuais de poltrona. Esses pontos trazem umas divergências e uma aproximação com relação ao marxismo. É bom a gente trazer essa análise justamente porque, né, a escola de Frankfurt, por ter várias gerações, alguns sociólogos vão se aproximar mais, alguns sociólogos vão se distanciar mais, vão ter um outro tipo de análise. E então por isso é bom a gente tomar esses certos cuidados para falar que de fato é uma análise marxista ou não. Então a gente sempre precisa ter cautela nessas análises. A meu ponto de vista, tem muitas aproximações com o marxismo, mas a gente não pode falar que é uma escola marxista se a gente não tem praxis, se a gente não acredita na revolução. Então, esses cuidados são muito importantes na hora de a gente estar debatendo, de hora de a gente estar construindo conhecimento. Dialética do esclarecimento. Como eu falei para vocês, o Horkheimer e o Theodor Adorno são os maiores nomes, assim, maiores não, né? Porque parece que são os mais importantes. Mas são os mais conhecidos, pelo menos, da escola de Frankfurt. Porque eles escreveram esse livro. É um livro curtinho que eu coloquei no drive do cursinho. Mas é um livro muito interessante. É um livro com conteúdo muito denso, mas ao mesmo tempo fácil de ler e curto. Então, é uma leitura muito importante para a gente poder falar sobre modernidade e sobre razão. O que a dialética do esclarecimento faz? O Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles vão falar que a sociedade chegou no extremo do teórico. Ela chegou no extremo da prática científica. A prática científica está tão enraigada na sociedade, está tão intensa e está influenciando tanto a sociedade, essa razão está influenciando tanto a sociedade em todas as suas esferas de vivência, que a gente chegou no extremo da teorização, extremo da racionalização. E por quê? Porque a gente está querendo dominar a natureza. Cada vez mais, o homem ele pretende mudar as suas relações com a natureza para aprimorar os seus conhecimentos. E a gente chegou nesse extremo de aprimoramento da natureza, por Horkheimer e por Adorno. Esse extremo de dominação da natureza veio com as revoluções industriais, porque a gente já estava vivendo a segunda revolução industrial, né?
a utilização dessa revolução industrial, essa técnica para a guerra. Então, toda vez que a gente está analisando essa técnica da natureza, a gente está analisando uma forma de dominação específica da natureza, que eles vão falar que é uma técnica extremamente racional, o auge da razão. Ou seja, o conhecimento que a gente tem da natureza é o conhecimento de toda a prática. Tudo que está acontecendo no mundo, a gente precisa conhecer e a gente está conhecendo. Essa razão está se dissipando por todas as áreas da sociedade. Ou seja, a sociedade encaminhou para a extrema racionalização. Tudo é baseado na razão, tudo é construído por base da razão, tudo é construído por base de uma técnica. E essa extrema racionalização levou ao homem a se distanciar de muitas subjetividades necessárias da vida. E por que isso aconteceu? Lembra, a Luísa começou a conversar com vocês lá tempo atrás, o surgimento da filosofia, né? E por que eu vou fazer esse paralelo? Porque com o surgimento da filosofia, a gente tenta superar o mito. O surgimento da filosofia é a superação do mito. Então, se a gente consegue superar o mito, a gente se torna esclarecido sobre alguma coisa. E aí que está a dialética do esclarecimento. Esse esclarecimento aconteceu tantas e tantas vezes, superou tantos e tantos mitos, dominou tanto e tanto a prática da natureza por meio do conhecimento, que ele chegou num extremo que ele próprio se tornou um mito. Ele próprio se tornou insuperável. Ele próprio não consegue superar. Ele é o auge do conhecimento. O esclarecimento é a dominação de toda a técnica, de todo o conhecimento científico, de todas as áreas da sociedade. E esse esclarecimento chegou a um mito. Por quê? Porque é impossível de alcançar o esclarecimento pleno. É impossível alcançar a plena dominação da sociedade, a plena dominação da natureza, perdão. E esse extremo teórico se desenvolveu nesse acúmulo tão grande que propriamente chegou a ser inalcançável. Ou seja, se você não consegue alcançar, ele domina todos os espaços, ele atua subversivamente, não, coercitivamente em todos os espaços, o esclarecimento se tornou autoritário. O esclarecimento se torna totalitário. E aqui a gente está vendo a nossa primeira, uma grande ligação com os acontecimentos da época, né? A ascensão do nazifascismo, por exemplo. O nazifascismo, o auge da técnica científica na natureza, na arte, na cultura, na sociologia, na economia, se chegou num auge que o esclarecimento em si se tornou totalitário. E uma sociedade totalitária, com todos esses conhecimentos extremamente teóricos, extremamente racionalizados, torna a própria sociedade totalitária, que é o acontecimento do nazifascismo. Eu peguei um trechinho como eu disse, o Dialética do Esclarecimento é um livrinho curtinho, então é super tranquilo a gente fazer essa leitura. Peguei um trechinho do Dialética do Esclarecimento, página 8. O esclarecimento comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens, ou seja, de uma maneira autoritária. O esclarecimento se comporta com os objetos do mesmo jeito que um ditador se comporta com o homem, de uma forma coercitiva, imposição de regras, racionalização extrema. Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los, ou seja, você tem o conhecimento porque você consegue manipulá-lo. O homem de ciência conhece as coisas na medida que pode fazê-las. É assim que seu em si torna-se para ele. Ou seja, o conhecimento ele só vai ter uma função. Ele só vai ter uma funcionalidade. Não importa se eu vou utilizar esse lápis por um objetivo, por uma finalidade A ou B.
Importa a função que ele tem. Ele está sendo funcional? Ele tá me proporcionando o que eu preciso dele? Então, se ele consegue me proporcionar o que eu preciso dele, ele está sendo funcional. Ou seja, ele está me ajudando a conhecer mais a prática e a dominar mais a natureza. É interessante a gente ver nesse ponto o quanto o conhecimento e a técnica faz influência na natureza. Como eu podia fazer demarcações e como a gente faz demarcações desde a antiguidade até hoje. Vamos pensar Homem das Cavernas, pinturas rupestres, demarcações nas cavernas. Depois a gente pode falar pena e tinta, depois a gente vai lápis e caneta, agora a gente utiliza um teclado para demarcar, ou seja, esse aprimoramento do conhecimento está fazendo a gente dominar mais a natureza, dominar melhor o conhecimento e a prática, cada vez mais racional, ou seja, o seu em si torna para ele. O que era próprio para a sua finalidade torna para fazer alguma coisa. O que era próprio para ter uma finalidade específica, na verdade perde essa finalidade específica para se tornar somente funcional. E é isso que a gente vai falar dessa razão instrumental. Essa razão que eu fiquei enfatizando para vocês várias vezes, ela é chamada de razão instrumental. Por quê? Essa razão instrumental, ela é classificatória e dominadora. Ou seja, eu classifico para eu poder dominar e eu domino para eu poder classificar. Essa forma de dividir a sociedade, de dividir a natureza, de conhecer mais a natureza, é aquilo que eu falei para vocês. É eu tentar dar uma função e não uma finalidade. O que é importante para mim é a funcionalidade daquilo. Não importa se eu criei isso para, sei lá, escrever. É a função que eu estou dando para isso. Se eu criei isso para escrever, mas não serve para escrever, para mim isso daqui se tornou inútil. A função, para mim, é o principal. E a gente vai ver muitos desencantamentos, né? Por exemplo, uma perspectiva muito generalista agora. Energia nuclear. A gente criou a energia nuclear para poder desenvolver mais e facilitar a produção de energia elétrica, para melhorar as áreas do mundo que não têm acesso a hidroelétricas, a termoelétricas, enfim, energias sustentáveis. Mas, na verdade, a energia nuclear acabou sendo desenvolvida para fazer uma bomba atômica. Não importa a finalidade que eu dei para ela, importa que ela se tornou funcional para alguma outra coisa. Então, você perde essa ideia de criar por um bem. Você perde essa ideia de criar por algo positivo ou criar por algo otimista. Você quer dar só funcionalidade para aquilo que você precisa. Então essa é a razão instrumental. Você classifica para dominar e você domina para poder classificar. Ou seja, o sujeito e o objeto tornam-se objeto do próprio conhecimento. Em vez de eu, sujeito, estar analisando um objeto, eu pego eu e o objeto como objeto de uma análise, como objeto de classificação e de dominação. Se eu entendo o que eu quero, ou se eu entendo o que eu preciso, eu dou função para alguma coisa. Ou seja, isso aqui a gente pode pensar muito em marketing. Se eu entendo o que os meus consumidores querem produzir, o que eles querem consumir, eu consigo mudar o meu método de produção. E eu consigo dar uma funcionalidade diferente para isso. Ou seja, a própria razão instrumental, ela não interfere somente na natureza. Ela interfere na natureza, na relação do homem com o outro e na relação do homem consigo mesmo. Na relação minha comigo mesmo, na relação minha com o outro, na relação minha com a natureza que está à minha volta. A razão instrumental está influente em todas as áreas do conhecimento.
ela está influente em toda a relação humana. Ou seja, é muito importante a gente entender o quão a razão instrumental ela quer dar funcionalidade. Não importa se eu fiz isso para o bem ou para o mal. É funcional? Então tá bom. Isso que é esse extremo de pensamento da razão. E por isso que eles estão descrentes com o futuro. Porque a gente não tem que pensar que isso é somente funcional. A gente tem que pensar na finalidade daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que pensar na finalidade que aquilo tem que estar tendo. Isso é a crítica que eles fazem. Aqui é um adendo. Toda vez que a gente fala de razão, e essa razão instrumental, a gente não está falando que a razão é o oposto de ignorância. A razão não quer dizer que ela é o oposto de desconhecimento. A razão é a forma com que se usa o conhecimento de uma maneira mais específica. É a forma com que a gente relaciona o conhecimento com a natureza, com o outro, consigo mesmo. Então é diferente de ignorância, é diferente de eu não saber. A razão é a forma com que eu utilizo esse saber, certo? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a indústria cultural. O que é a indústria cultural? Lembra que eu falei aqui para vocês que o sujeito também se tornou um objeto do conhecimento? Ou seja, a gente acaba produzindo cultura, a gente acaba produzindo arte para tentar cooptar, trazer para perto de si esse consumidor. Trazer para perto de si o que ele quer consumir. Entender melhor o que passa na cabeça dele para poder produzir. Ou seja, cada vez mais, eu lembro que eu falei para vocês que a dupla revolução é chamada da revolução de massas, que tudo vira consumo em massa, produção em massa, organizações de massas. Essa época influencia diretamente o sentido de indústria cultural. Porque as massas, você analisa as massas para manter a ordem social. Você padroniza as massas para poder produzir uma única coisa que vai servir para todo mundo. Você domestica as massas no sentido, você não está consumindo o que eu quero. Então eu vou mudar a minha forma de produzir para trazer você para essa massa que eu quero. Essa pessoa divergente vai ser domestificada para poder consumir o que ela precisa consumir porque eu quero que ela consuma. Ou seja, a gente vai dar um interesse em vender. A gente só tem um único interesse em que essa massa consuma o que eu estou produzindo. E aqui a produção que eu estou falando não é no sentido estrito da palavra. Não é no sentido somente de produzir um celular, produzir uma caneta, produzir um lápis. Estou falando no sentido de produzir arte, produzir cultura. Qual é a arte que a gente está consumindo? Qual é a cultura que a gente está consumindo? Ou seja, a cultura como uma mercadoria se torna só um produto. Por que eu coloquei o só em maiúsculo, né? Porque a cultura, a análise cultural, ela é muito além de uma única expressão. Ela vai muito além de um produto. A cultura, quando eu falo assim, e tal produto é da cultura X. Eu estou falando, eu estou simplificando cultura como se fosse uma mercadoria. Mas na verdade a cultura é muito além de só um produto. A cultura é toda uma crença, todo um desenvolvimento social de convívio. Ou seja, é muito importante a gente entender que a cultura vai muito além do que é a cultura que querem vender pra gente. E aqui diretamente ligado com o fetichismo da mercadoria, né? Tornar tudo um produto. Diferenciar que fala que isso daqui é só um lápis, isso aqui é só um produto. Mas, por exemplo, no Japão, isso eu não utilizo lápis para. Olha, olha o culturalismo aqui clássico, né? Estereotipado. No Japão eu não utilizo lápis, eu utilizo tinta. E, sei lá, em outro lugar eu utilizo uma rocha, uma marcação de rocha para escrever em tal lugar. Numa tribo indígena no interior
da Amazônia, ela utiliza a tinta de uma fruta para fazer desenhos. Não é só não é só uma função, aquilo ali traz um caráter cultural e aqui diretamente ligado com o fetichismo da mercadoria. Eu não entender que esse objeto da mercadoria faz parte de uma cultura é tentar deixar autônomo o que na verdade é heterônomo e é tentar individualizar o que na verdade é coletivo, o que na verdade tem um significado coletivo. Ou seja, a sociedade ela passa a ser chamada da sociedade do espetáculo. E por que sociedade do espetáculo? Porque o sujeito que está consumindo, ele está na passividade. Ele não está reconhecendo e exigindo algo. Ele só está sendo dominado por essa indústria cultural para receber o conhecimento, a cultura, a arte da forma com que o produtor quer. Então, por isso, o sujeito consumidor ele está passivo nessa relação. E aqui eu vou adentrar numa parte muito específica da matéria, que é do Walter Benjamin. E eu vou, antes de ir para esses dois tópicos, ler, para a gente poder ir para esses dois tópicos melhor, né, com conhecimento melhor, a página 10 da obra do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Eu deixei um artigozinho muito interessante sobre esse livro. Por essa razão, o público assume a atitude de um apreciador que não é perturbado pelo ator, uma vez que não tem qualquer contato pessoal com ele. A arte deixa de perturbar sentimentos subjetivos na pessoa de quem assiste. Deixa de perturbar algum sentimento em específico com relação a ódios, amores, sentimentos, carinhos, reflexões, criticidade, e essas duas principalmente, muito importantes, reflexão e criticidade. A identificação do público com o ator só sucede na medida em que se identifica com o equipamento. Ou seja, eu estou assistindo um filme. A técnica, o equipamento que me produz aquilo, que me proporciona aquilo, se eu assimilo com isso, eu me identifico com aquele ator. Se não, eu não me identifico. Assimila, pois, a sua atitude. Testa. Isto não é atitude a que se possa expor valores de culto. Ou seja, esse equipamento, essa forma, essa racionalização, essa razão instrumental, ela tecnifica, deixa tudo de uma maneira tão técnica que você para de absorver esses sentimentos e essas subjetividades importantes de criticidade e reflexão. E por isso a reprodutibilidade técnica. Você só reproduz em massa. Exemplo maior que isso é Hollywood. Será que o filme que Hollywood está produzindo vai trazer reflexão, vai trazer uma análise crítica, ou que ele está produzindo algo que é estritamente para consumo? Eu entendo o meu objeto, que é quem vai assistir, o consumidor é meu objeto, eu entendo ele e produzo um filme estritamente para ele assistir e falar assim, estou muito contente, não preciso ter essa reflexão sobre o mundo, eu não preciso entender essa criticidade que eu preciso ter sobre o mundo. A indústria cultural torna a arte como uma mera venda. Ela deixa de fazer você entender o que está acontecendo no mundo, só torna um mero entretenimento, um passatempo para você e que cada vez mais aliena, interesse de vender, cada vez mais aliena o sujeito da própria sociedade com que ele vive. Mas o Walter Benjamin ele fala que o teatro é a única arte que mantém a aura. Ou seja, o teatro, por ele estar um momento vívido, você tem que estar sentado naquela cadeira para estar assistindo aquela peça de teatro e o contato pessoal é muito direto, o contato com o ator é muito direto, o teatro contém essa aura. A partir do momento que você grava
um teatro, e por isso que muitas peças falam para você não gravar e para não reproduzir, porque não é só não tornar aquilo mercadoria, mas também é manter vivo a ideia de um contato com o ator, uma passagem de conhecimento, uma subjetividade crítica, de reflexão, de entretenimento também, mas também que leve essa subjetividade, essa perturbação do meu interior. E por isso o teatro que mantém a aura das obras de artes nessa época. Como eu falei para vocês, o totalitarismo, né, nazifascismo e o stalinismo chegaram no extremo da racionalização, ou seja, os totalitarismo, nazifascismo e do stalinismo racionalizaram todas as esferas da sociedade, economia, política, arte, cultura, tudo eles utilizaram da técnica para converter em controle e convencimento, ou seja, conversão da arte para controle e convencimento político. Eu produzo um estilo de arte específico para convencer a pessoa que vai consumir de alguma coisa. Ou seja, uma valorização do nacionalismo, uma arte que fala da cultura alemã como a cultura dominante, a cultura mais importante, a cultura de maior reconhecimento, de maior valorização. E eu crio esse ego cultural muito grande que faz os consumidores se convencerem politicamente, serem controlados politicamente, de que eles são superiores a outros. Então a arte é muito importante. E aqui eu faço uma pausa para fazer uma crítica ao governo Bolsonaro no sentido, já que aconteceu há um tempo atrás, um ex-ministro do governo Bolsonaro que fez um vídeo muito similar com um vídeo de um ministro de Estado do governo nazista que fala sobre a arte tem que trazer essa esfera do nacionalismo, tem que ser uma arte que produza o conhecimento político da emancipação da nação, a nação como o auge da unidade, o auge da superioridade social, do conhecimento científico da maioria. Enfim, isso era uma. Tanto é que ele caiu do cargo, né, pouco tempo depois, justamente pelas severas críticas que aconteceram pela similaridade dos acontecimentos nazistas. Ou seja, esses acontecimentos, essa razão como um mecanismo de controle e utilidade supera a ideia de bem comum. Lembra que eu falei para vocês que não importa a finalidade que eu queria dar para aquilo. Se aquilo é funcional para uma outra coisa, tá ótimo. E não é assim que a gente tem que pensar as coisas. Não é só porque a arte está servindo por uma outra coisa que ela perde sua finalidade. A arte tem uma finalidade muito única, muito exclusiva, muito prática, para reflexão, para criticidade, para desenvolver subjetividades. E eu não tenho que deturpar a utilização da arte, o conhecimento da arte, como uma forma de controle e convencimento político. E é por isso que ela supera a ideia de bem comum. Quando você está utilizando a arte para convencimento, para controle, você está pouco se importando para o bem comum da sociedade sobre relação a reflexão, críticas, subjetividades, reflexões, perturbações. Então, os totalitarismos e essa razão instrumental criam uma nova forma de barbárie. E aqui é uma das frases muito conhecidas que existe arte após Auschwitz. Auschwitz, para quem não sabe, foi um dos maiores campos de concentrações do regime nazista. E esse é o questionamento. Tem como você produzir arte depois de acontecimentos como esse? E aqui eu trouxe um trechinho do Dialética Negativa, também deixei um artigo sobre esse livro, que é muito interessante, é um dos meus favoritos para fazer análise de arte nesse sentido. Escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro. Isso corrói até mesmo o conhecimento de porque
hoje se tornou impossível escrever poemas. Escrever um poema depois de um acontecimento tão bárbaro como Auschwitz é algo revolucionário no sentido de você produzir algo que fuja de somente controle e convencimento político. Mas a gente vê nesse tom aqui um viés meio niilista, né? Porque hoje se tornou impossível escrever poemas. Tem essa descrença que depois de Auschwitz não tem como a gente escrever. O processo da razão penetrou tanto na sociedade, deturpou tanto a sociedade, que é impossível a gente fazer uma arte libertadora, uma arte de perturbações, uma arte de reflexões, de crítica, depois de acontecimentos como Auschwitz. E aqui deixei também uma outra indicação, e aqui é dos vídeos, que é um vídeo da Rita falando existe arte pós-pandemia. Depois de acontecimentos tão impactantes como a pandemia, e não no sentido de impactantes no sentido da esfera da biologia ou da natureza, mas de impactos sociais, de desigualdades sociais, de aumento da segregação. Será que a gente consegue produzir arte de fato depois da pandemia? Então aqui é um videozinho muito interessante para vocês assistirem da Rita depois. Aqui a gente já está terminando, eu já terminei aqui a Escola de Frankfurt, mas eu quero trazer uma análise sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Roberto Wartz é um crítico literário muito famoso aqui no Brasil, que ele vai fazer uma análise do Memórias Póstumas de Brás Cubas com base nessa visão do Adorno, da dialética do esclarecimento, do dialética negativa. Brás Cubas, principalmente, traz uma nova leitura da sociedade, ou seja, o que a gente vai estar olhando aqui é trazer a modernidade, a crítica da modernidade, que estava sendo feita na Europa, para a modernidade brasileira. E a gente vai ver essas críticas da modernidade no seu sentido a brasileira. Ou seja, como se dá a modernidade brasileira, sendo que existe capitalismo e escravidão ao mesmo tempo, na época do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na memória do Brás, né? Como que existe ao mesmo tempo capitalismo e escravidão? Eles são completamente conflitantes. E é até por isso que a escravidão vem a cair depois da ascensão do capitalismo. Como acontece o desenvolvimento da instituição arcaica, de desenvolvimento de instituições arcaicas, como a própria escravidão. Como a escravidão ganha força com o capitalismo acontecendo na Europa e chegando no Brasil com todo o impacto. Como esse narrador impagável, que é o Brás Cubas, que o Robert Wartz vai chamar de narrador impagável, ele consegue relacionar ao mesmo tempo os oprimidos e os abastardos. Como ele consegue se jogar ao mesmo tempo dessas duas esferas da sociedade. Como ele consegue se colocar sempre a oprimido por meio dessa leitura que ele faz da sua própria vida, mas ao mesmo tempo um abastardo. E aqui a gente vê a visão nihilista do Brás. O Brás ele não tinha uma perspectiva boa. Ele nunca analisa o seu próprio futuro com uma perspectiva boa. Ou seja, ele está muito diretamente relacionado com a teoria da Escola de Frankfurt, principalmente com as ideias do Adorno, justamente por relacionar a modernização nesse aspecto. Como a gente racionaliza essas instituições tão antagônicas. Como a gente consegue relacionar isso? E a razão instrumental vem para isso. A gente tem que desenvolver uma técnica específica para dar uma função para que essas duas instituições existam ao mesmo tempo. Isso é uma análise do Robert Wartz interessantíssima e pode até ajudar vocês na prova de literatura da FUVEST. Eu não sei se mais cai na FUVEST, mas eu queria trazer isso que talvez pudesse ajudar em vestibulares. Aqui a gente vai estar analisando algumas questões, bem simplesinhas e bem rápidas, para dar o nosso tempo também. Para Walter Benjamin, a possibilidade de reprodução da obra de arte faz com que ela perca a aura. Ou seja, essa reprodução incessante faz com que ela perca sua aura, assumindo uma nova função social.
Assim, a reprodutibilidade técnica da obra de arte permitiria a perda do sentido da produção artística. Democratização não é só porque a gente está reproduzindo em massa que todos vão ter acesso, então a B não. Falsificação das obras não tem a ver nesse sentido que é a crítica do Walter Benjamin. Valorização do artista, muito menos, né? Se você está reproduzindo em massa, você só quer que as pessoas consumam, você não quer estar valorizando a produção artística. Ou seja, letra A, a perda do sentido da produção artística. Aqui é uma da Uniteens, muito interessante também. Para os filósofos e sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer, a indústria cultural tem como único objetivo a dependência e a alienação dos homens. Ao maquiar o mundo nos anúncios que divulga, ela seduz as massas para o consumo das mercadorias culturais, a fim de que se esqueçam da exploração que sofrem nas relações de produção. Considerando o texto dado, e segundo o pensamento de Adorno e Horkheimer, é correto afirmar que 1. A indústria cultural se utiliza de padrões que se repetem com o propósito de formar uma estética voltada ao consumismo e à alienação. Verdadeira. A indústria cultural promove nos indivíduos uma pseudo-satisfação que impede o desenvolvimento de uma visão crítica. Verdadeiro também, cada vez mais afastado da criticidade. A indústria cultural faz dos indivíduos seu objeto, distanciando-os de uma autonomia consciente. Verdadeiro. Cada vez mais, o sujeito se torna um objeto de análise. A indústria cultural incentiva necessidades próprias do sistema vigente, levando os indivíduos a praticar o consumo incessante. Verdadeiro. Então, a alternativa A, porque a 1, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. Enem. Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco se desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, e aqui pode até pensar em ideologia no sentido marxista do termo, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores com uma liberdade de escolher que é sempre a mesma coisa. Adorno, Dialética do Esclarecimento. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um legado social? Não, não é um legado social. É um patrimônio político? Não, não é um patrimônio político. É produto da moralidade? Também não é produto da moralidade. Eles estão pouco se importando com a moralidade, na verdade, né? É uma conquista da humanidade? Não, não é uma conquista da humanidade, porque a única intenção deles não é emancipar a humanidade, e sim, a liberdade de escolha é sempre a mesma coisa. É só fingir que a liberdade de escolha é algo novo. Ou seja, a letra E. A liberdade de escolha na civilização ocidental é uma ilusão da contemporaneidade. Essa última frase aqui explica tudo, né? Como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. É uma ilusão da contemporaneidade. Última questão, muito interessante, essa daqui eu sempre elogio as questões da UEL, que são extremamente interessantes de a gente fazer uma análise. Observe a figura e leia o texto a seguir. A crise da razão se manifesta na crise do indivíduo, por meio da qual se desenvolveu a ilusão acalentada pela filosofia tradicional sobre o indivíduo e sobre a razão. A ilusão de sua eternidade está se dissipando. O indivíduo, outrora, concebia a razão como um instrumento do eu, exclusivamente. Hoje ele experimenta o reverso dessa autoidentificação. Ou seja, a razão, outrora, concebia como um instrumento do meu próprio eu. Hoje, ele experimenta o reverso dessa autoidentificação. A razão é um instrumento do outro sobre o eu. E aqui é uma imagem de um indivíduo numa obra de arte, num espelho, em que a imagem dele está deturpada
E a imagem dele no espelho ou na obra de arte também está deturpada. E essas imagens são ainda diferentes. A visão dele sobre ele mesmo está diferente. A visão dele sobre ele mesmo no espelho está diferente. E olha como está tudo em volta. A gente não tem nada em volta. A gente não tem um contexto para a gente nos colocar. Então tá meio vago o em volta, né? Com base na figuras do conhecimento sobre a crise da razão e do indivíduo na contemporaneidade, em Horkheimer considera as afirmativas a seguir. A crise do indivíduo implica na sua fragmentação. Embora ele se represente, a imagem que possui de si é incompleta e parcial. Lembra? Olhem a imagem. A imagem própria dele mesmo, com ele mesmo, está fragmentada. Está totalmente deturpada. Ele não se reconhece. Mas ele também não se reconhece no espelho ou na arte que está aqui na frente dele. Porque também é diferente dele. Tem uma certa similaridade para autoidentificação, mas não é a mesma coisa, ela está incompleta, ela está parcial. Ou seja, o inciso primeiro aqui, o item 1, está correto. Um costume de falar, ver um pauzinho romano de falar inciso, né? Então a gente já vai descartar, ó, a C. Eu gosto de fazer as da UEL, justamente por ser bem complicadas, assim, por descarte. A C e a E. A C e a E estão descartadas. A crise do indivíduo resulta de uma incompreensão. Ignorar que ele é uma particularidade ordenada inserida numa totalidade ordenada. Não sei, vamos dar uma olhadinha nas outras. Um indivíduo que é unitário apreende em si e ao mundo plenamente, faltando-lhe, porém, os meios adequados para comunicar conhecimento. Será que ele compreende plenamente o mundo? Essa eu acho que é mais fácil de a gente afastar por causa desse conhecimento pleno, né, do mundo. O desenvolvimento das ciências humanas levou a uma recusa da ideia universal de homem. Nega-se para a razão o poder de fundamentar absolutamente o conhecimento sobre o indivíduo. A razão está interferindo no indivíduo de forma que ele não consegue se conhecer. Ele não consegue fundamentar absolutamente o seu próprio eu. Então, a 4 me parece correta. Agora vamos voltar na 2. Primeiro vamos ver se tem 1 e 4. Ó, letra B tem a afirmativa 1 e 4. Vamos ver se tem 1, 2 e 4. Para a gente ver se está certo. Não tem 1, 2 e 4. E aqui, a gente, por exclusão, a gente vai na alternativa B, que a alternativa 1 e 4 estão corretas. Mas eu vou explicar para vocês por que a 2. Eu fiz isso por exclusão justamente por ser da UEL, tá, gente? Mas eu vou explicar para vocês por que a 2 está errada. A 2 está errada no seguinte sentido. A crise do indivíduo resulta de uma incompreensão. Ignorar que ele é uma particularidade ordenada. Então vamos ver. Particularidade ordenada. Isso parece alguma coisa ordenada para vocês? Ele me parece muito fragmentado, muito incompleto, muito parcial. Não está me parecendo ordenado. Inserida em uma totalidade, lembra que eu falei, e por isso que eu falei no começo da análise do todo, né? De uma totalidade ordenada. Será que isso daqui, o todo está ordenado? Me parece que tem um vazio em torno dele, e me parece que a única coisa que tem em torno dele que tem algum significado de fato é essa obra de arte, esse espelho, porém que também não tem uma totalidade ordenada. Ela própria está deturpada, ela própria está fragmentada. Então, é resultado de uma incompreensão, mas ele não ignora que é uma particularidade ordenada. Ele não é uma particularidade ordenada, inserida numa totalidade ordenada. Ele não ignora, porque ele não é, simplesmente ele não é. E por isso que a alternativa 2 está correta e a gente vai ficar de letra B. 1 e 4 são as corretas. Então eu vou encerrando aqui com 1 hora e 5 minutos de aula para falar sobre essa teoria que é muito importante.
Fica a recomendação de vocês lerem Dialética do Esclarecimento, que é super curtinho, é super tranquilo de ler, e assistirem os vídeos que também são muito interessantes e muito reflexivos, que são os videozinhos da Rita. Então é isso, até semana que vem, que realmente vai ter uma aula semana que vem, né, ao vivo. Não sei o tema que a gente vai abordar ainda, estou na dúvida se a gente faz Habermas para pegar o fio da meada ainda sobre Escola de Frankfurt, Habermas e Luhmann, mas não sei ainda, então eu vou acabar decidindo durante a semana, tá, gente? Então um beijo para todas, vejo vocês na semana seguinte. Qualquer dúvida é só chamar na página do cursinho para falar sobre dúvidas de sociologia e boas leituras. Até mais!